Se você é fascinado por histórias reais que desafiam a lógica, crimes que nunca foram totalmente resolvidos e mistérios que ainda assombram o mundo, então você está no lugar certo. Aqui, cada história vai te levar mais fundo na mente humana, no lado mais sombrio que poucos têm coragem de encarar. Respira fundo, porque o que você vai ouvir hoje não é apenas uma história, é algo que realmente aconteceu. O assassino que a Itália nunca conseguiu prender. O monstro de Florença. Por mais de 25 anos, um assassino caminhou pelas colinas da Toscana e nunca foi pego. Você está prestes a conhecer um dos casos mais perturbadores da história criminal europeia. Um caso que gerou mais de 100.000 suspeitos, que destruiu investigadores, que fez a Itália inteira dormir com a luz acesa e que, até hoje, não tem uma resposta definitiva. Ele era chamado de Il Mostro di Firenze, o Monstro de Florença. E ao longo deste vídeo, você vai entender por que esse nome carrega um peso diferente de qualquer outro caso que você já ouviu. Florença, Itália, uma das cidades mais belas do mundo, berço do Renascimento, terra de Dante, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Uma cidade que parece saída de um sonho, mas nas décadas de 70 e 80, havia algo errado naquelas colinas. Nos arredores de Florença, casais costumavam se encontrar à noite em estradas isoladas, entre vinhedos e ciprestes. Locais tranquilos, afastados da cidade, envoltos em escuridão. Era nesses lugares que ele agia. O primeiro ataque registrado e atribuído ao monstro aconteceu em 1968. Uma pistola calibre 22. Munição específica. Uma marca inconfundível. Mas foi só em 1974 que a polícia começou a perceber que havia um padrão. E esse padrão era aterrorizante. Entre 1974 e 1985, foram cometidos 8 ataques duplos contra casais. 16 vítimas no total. Sempre à noite, sempre em locais isolados, sempre com a mesma arma, as mesmas cápsulas de bala, o mesmo ritual perturbador. O monstro não apenas matava, ele deixava uma assinatura, uma forma de dizer: eu estive aqui, e vocês não vão me encontrar. A cada crime, o pânico em Florença crescia. As pessoas pararam de sair à noite. Os casais evitavam estradas desertas. A cidade, conhecida por sua beleza, passou a viver uma sombra permanente. E ainda assim, ele continuava. 1976, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985. Cada data, um novo crime. Cada crime, as mesmas perguntas, sem resposta. Quem era ele? Mas o que a polícia descobriu depois foi ainda mais perturbador do que qualquer um poderia imaginar. A investigação foi, para dizer o mínimo, caótica. Mais de 100.000 pessoas foram interrogadas ao longo dos anos. Dezenas de suspeitos foram detidos. Vidas foram destruídas por acusações que, mais tarde, se revelaram infundadas. A polícia italiana estava desesperada, e essa pressão criou erros graves. Um dos primeiros condenados foi um homem chamado Stefano Melli, preso logo após o crime de 1968. Ele confessou. A polícia acreditou que o caso estava resolvido, mas os crimes continuaram. Melli estava preso, e o monstro ainda estava solto. Isso levantou uma questão que ninguém queria responder. A polícia havia prendido o homem errado, ou havia mais de um assassino? A resposta complicou tudo ainda mais. Com o tempo, 3 nomes se tornaram centrais nas investigações. O primeiro foi Pietro Patiani, um homem rude, violento, com um histórico criminal documentado. Foi condenado em 1994, depois absolvido, depois recondenado. Morreu antes que o processo se encerrasse. O segundo foi Mario Vanni, considerado cúmplice, condenado. O terceiro foi Giancarlo Lotti, também condenado como comparsa.
Mas havia algo que não fechava. A teoria mais sombria, e talvez a mais assustadora, sugeria que esses 3 homens não eram o verdadeiro cérebro por trás dos crimes, que haveria alguém acima deles, um mandante, um personagem nas sombras que nunca foi identificado. A imprensa italiana chamou esse suposto personagem de Il Mostro dei Mostri, o monstro dos monstros. Nunca foi encontrado. E aqui chegamos ao ponto mais inquietante de toda essa história. Em 1985, o último crime atribuído ao monstro foi cometido. 2 jovens turistas francesas. E depois disso, silêncio. O assassino simplesmente parou. Ou morreu, ou ficou velho demais, ou nunca foi quem as autoridades pensavam que era. Ninguém sabe. O jornalista americano Douglas Preston se mudou para a Toscana anos depois para escrever um livro sobre o caso, e acabou ele mesmo sendo investigado pela polícia italiana, que acreditava que ele poderia estar envolvido. Ele e seu amigo Mario Spezzi, jornalista local que cobriu os crimes por décadas, chegaram a ser detidos. O caso do monstro de Florença havia contaminado tudo. A investigação se voltou contra as próprias pessoas que tentavam desvendá-la. Pense nisso por um momento. Um assassino que matou 16 pessoas, que aterrorizou uma cidade inteira por mais de 20 anos, que destruiu investigações, carreiras e vidas inocentes ao redor, e que, ao final, desapareceu. Hoje, as colinas ao redor de Florença continuam tão belas quanto sempre foram. Os vinhedos, os ciprestes, a luz dourada do entardecer sobre a Toscana. Mas em algum lugar entre essas imagens perfeitas, existe uma pergunta que nunca foi respondida. Quem era o monstro de Florença? Alguns acreditam que a verdade está enterrada junto com Pacciani. Outros acreditam que o verdadeiro culpado nunca chegou perto de um tribunal. E há aqueles que acreditam que nunca vamos saber. Porque o mais assustador nos crimes reais não é o que descobrimos, é o que fica nas sombras para sempre. Se você chegou até aqui, você sabe que esse tipo de história não termina quando o vídeo acaba, ela fica. Se quiser continuar explorando casos assim, histórias que a mídia não conta direito, investigações que levantam mais perguntas do que respostas, se inscreve no canal. Toda semana tem um novo caso esperando por você. E me conta nos comentários, você acha que a verdade sobre o monstro de Florença ainda pode ser descoberta? Ou esse é um daqueles mistérios que o mundo vai carregar para sempre? Eu quero ler o que você pensa.